O segurado, quando realiza uma perícia judicial, entrou com processo judicial contra o INSS, após realizar a perícia judicial, o perito faz um laudo favorável ao segurado. Então, o segurado passou pela perícia. Então, neste caso, o INSS pode recorrer. O que acontece se o INSS recorrer dessa decisão, desse laudo? Como que funciona? Nesse vídeo eu vou estar esclarecendo, falando aqui referente a esse assunto. Eu sei que muitas pessoas têm dúvidas, tem diversos comentários referentes a esse assunto aqui nos vídeos que eu já postei aqui no canal referente ao processo judicial contra o INSS. Então eu resolvi fazer esse vídeo para que possa estar ajudando aí, esclarecer essas dúvidas aí de várias pessoas aí que fazem esses comentários aqui nos vídeos. E eu sei que é dúvidas de muitas pessoas aí que já entrou com processo judicial contra o INSS, realizou a perícia judicial, tem dúvida. Se o INSS recorrer da decisão, eu passei na perícia judicial, mas se o INSS recorrer, eu posso perder a causa, o juiz pode dar a sentença desfavorável a meu favor. Como que funciona? Então, vamos lá. Quando o segurado realiza uma perícia judicial, no caso aqui que eu estou falando, e o resultado, a decisão do perito, o perito judicial faz o laudo favorável, constata na perícia, o perito constata que o segurado realmente está incapacitado de trabalhar, não tem condições de trabalhar, seja a incapacidade seja temporária para, no caso, auxílio doença, ou permanente para aposentadoria por invalidez, ou que também seja no caso aí do processo que o segurado tem entrado, do caso do auxílio acidente, ou por um BPC-Loas, que seja um desses benefícios também. Mas neste caso aí, o perito judicial constata a sua incapacidade para o trabalho. Então faz um laudo ali. Neste caso, o INSS, como que funciona? Se o INSS pode recorrer dessa decisão? Quando o laudo judicial, o perito judicial faz o laudo, elabora o laudo judicial, após você realizar a perícia, é em torno de 30 dias para o laudo ficar pronto. Às vezes sai antes, às vezes sai um pouco depois. Então, o perito fez o laudo judicial, no caso é juntado o processo judicial. Então, neste momento, o juiz ele dá um prazo ali, normalmente de 15 dias, para as partes do processo se manifestar sobre o laudo, que é o seu advogado que está te representando. Também o INSS, também tem um advogado, um representante do INSS, porque no processo tem as duas partes, que é você e o INSS. Você está tentando conseguir o benefício, o INSS vai tentar para que você não consiga o benefício. Então, a pessoa fala assim, mas o INSS pode recorrer dessa decisão? Funciona assim, o INSS, neste caso, que o laudo foi favorável, o INSS pode fazer uma defesa ali, por exemplo, argumentar que você, por exemplo, já passou perícia lá no INSS, na agência do INSS, o perito constatou que você não está incapacitado de trabalhar, está apto a trabalhar. Por exemplo, um exemplo aqui para você entender. Neste caso, não é que a decisão vai ser, se o perito falou que você está incapacitado de trabalhar, então o laudo do perito não vai valer, porque o INSS vai se manifestar contra o laudo. Não. Mesmo o INSS se manifestando contra o laudo, o juiz pode dar sentença te concedendo um benefício. Até porque eu já falei aqui em diversos vídeos que normalmente quando o laudo é favorável ao segurado, o juiz concede o benefício da sentença favorável. Agora, o que pode acontecer após o juiz de primeira instância dar sentença favorável, acompanhar o laudo, no caso aqui que eu estou falando que o laudo, dando o exemplo que o laudo foi favorável. Então, como o laudo foi favorável, então no caso o juiz te concede o benefício da sentença favorável, te concedendo o benefício, seja um auxílio doença, entre outros benefícios aí, aposentadoria, auxílio acidente, BPC-Loas. Então, te concede o benefício. Agora, neste caso, após o juiz dar a sentença, as partes também, no caso, tanto o seu advogado como
INSS pode recorrer. Agora, nessa hora que o INSS pode recorrer. No caso, se o juiz te concedeu o benefício, lógico que seu advogado não vai recorrer, até porque te concedeu o benefício. Agora, o INSS pode recorrer, porque o processo foi julgado em primeira instância. O INSS pode recorrer, vai ter um tempo ali para se o INSS quiser recorrer da decisão. Aí vai para a segunda instância. Mas não é que, mesmo que, por exemplo, se o juiz te concede o benefício da sentença favorável, não é que o INSS vai recorrer, vai para a segunda instância, eu vou perder. Não. Se o juiz te concedeu o benefício em primeira instância, tem grande chance de, se o INSS recorrer para a segunda instância, da decisão da segunda instância, outros juízes vai julgar, tem grande chance da decisão da segunda instância ser a mesma da primeira. Agora, o que vai valer é a decisão da segunda instância. Após uma das partes recorrer ali, no caso vai para a segunda instância, no caso aqui que eu estou falando, o INSS recorre, aí vai para a segunda instância. A decisão que vai valer é da segunda instância. Mas as chances são muito grandes, se o INSS recorrer, mesmo que o INSS recorra, de você ganhar em segunda instância, até porque o laudo foi favorável a seu favor, o juiz concedeu, deu a sentença favorável. Então a chance de você conseguir também em segunda instância é muito grande. Aí no caso o juiz te dá a sentença favorável. Neste caso, te concede o benefício, você pode começar, por exemplo, você começa a receber o benefício nesse caso. Agora, o INSS recorreu, agora o que você vai ficar aguardando, por exemplo, é os atrasados. O INSS recorreu, então os atrasados, que é o tempo que você ficou aguardando o processo, neste caso, você não já vai receber imediato ali, porque o INSS recorreu. A decisão vai para a segunda instância, porque os atrasados, que é o tempo que você, como eu acabei de falar, que é o tempo que você ficou aguardando o processo, você só recebe esse dinheiro, os atrasados, quando o processo é transitado e julgado. Transitado e julgado é quando o INSS não pode mais recorrer da decisão. Então, enquanto isso, você pode até começar a receber o benefício. Até porque o benefício, o segurado pode começar a receber até antes da perícia judicial. Como assim? Porque quando o advogado dá entrada no seu processo, ele pode pedir uma tutela antecipada. Tutela antecipada é para que o INSS comece a te pagar o benefício mesmo antes da perícia judicial. Isso pode acontecer, por exemplo, quando as suas provas, a sua documentação importante ali está contando toda a sua situação, que você não tem condições de trabalhar. Então, uma documentação muito boa, que as provas ali sejam bem, que não tenha dúvidas que você realmente tem direito de receber o benefício. Então, após o advogado dar entrada no processo, ele pode pedir uma tutela antecipada. Se a documentação, como eu já falei, for uma documentação atualizada, que as provas não tenha dúvidas que não deixe dúvidas que você tem direito de receber o benefício, o juiz pode acatar a decisão e determinar que o INSS comece a te pagar o benefício até mesmo antes da perícia judicial. Isso pode acontecer. Pode acontecer também essa tutela antecipada, o seu advogado pedir, por exemplo, após a perícia judicial, e se o laudo foi favorável, quando o seu advogado pedir essa tutela antecipada, neste caso fica mais fácil também do juiz conceder a tutela antecipada, porque o laudo já foi favorável. Por isso que eu sempre falo, quando o laudo é favorável, digamos ali que 90% de chance você tem do juiz te conceder o benefício. Agora também, quando o laudo é desfavorável, aí sim, aí fica muito difícil de conseguir o benefício. Você pode conseguir também, por exemplo, na hora do seu advogado se manifestar sobre o laudo, ele pode fazer sua defesa ali, dependendo se a sua documentação for a documentação e comprova ali que realmente você não tem condições de trabalhar, mesmo que o laudo do perito judicial seja desfavorável, o juiz pode te conceder o benefício. É mais difícil? É lógico, até porque o perito judicial é o braço direito do juiz, até porque o juiz, normalmente, em processo judicial para requerer um benefício, normalmente o juiz ele não te vê pessoalmente. Ele tem acesso à documentação, mas como ele não é especialista, no caso, para determinar ali se você tem direito de receber o benefício ou não,
Então ele não é especialista, no caso ele não é médico, o juiz. Então ele determina esse que um perito judicial faça perícia com você para o perito fazer um laudo. Então o juiz vai, baseado nesse laudo, dar a sentença de concedendo o benefício ou não. Então, quando o laudo é favorável, normalmente o juiz concede o benefício. Concede o benefício, mas, como eu acabei de falar, o INSS pode recorrer. Às vezes o INSS nem recorre quando, por exemplo, o laudo é favorável. Então, às vezes o INSS chama para fazer um acordo. Acordo, por exemplo, um acordo referente, como eu acabei de falar aqui também, sobre os atrasados. Que os atrasados você só vai receber, mesmo que o juiz te conceda o benefício ali em primeira instância, você só vai receber os atrasados quando o processo é transitado e julgado. Então, vai demorar muito tempo. Então, o INSS pode te chamar para fazer um acordo referente aos atrasados. Você vai perder uma porcentagem aqui dos atrasados. Então, às vezes, compensa fazer um acordo, porque vai demorar muito. Então, neste caso, normalmente o advogado senta com o segurado, no caso com você, então ele vai conversar ali e ver se compensa ou não aceitar esse acordo. Aí se você aceitar o acordo, os atrasados você vai receber mais rápido do que se fosse esperar até o processo ser transitado e julgado, porque infelizmente um processo demora bastante. E já demora muito tempo você conseguir realizar a perícia, que após a perícia o juiz dá a sentença do processo, então, e o processo ser transitado e julgado é quando não cabe mais recurso. Então, os atrasados, o tempo que você ficou aguardando o processo, você só vai receber quando o processo for transitado e julgado. Agora, eu realizei a perícia judicial. É possível realizar outra perícia? Como eu falei, que o juiz, após o laudo ser juntado ao processo ali, que o perito faz o laudo, então o juiz vai dar esse prazo para as partes se manifestar. Então, quando o laudo, por exemplo, o laudo não está faltando algumas coisas no laudo, o laudo não está, o perito judicial não explicou muito bem no laudo, ficou faltando algumas coisas, ele explicar, por exemplo, o segurado tem um problema no joelho, não consegue dobrar o joelho, os exames, os laudos que foi juntado o processo, os seus médicos falou, por exemplo, às vezes o segurado tem vários relatórios, vários laudos, exames, ressonância, tomografia, por exemplo, falando que o segurado tem um problema no joelho, tem dificuldade de não estar conseguindo dobrar, esticar a perna, por exemplo. Aí lá no laudo judicial, por exemplo, o perito falou que você não tem dificuldade nenhuma, não tem dificuldade de dobrar, esticar a perna, está perfeito, por exemplo. Então, se a tua documentação fala uma coisa, teus exames falam uma coisa, às vezes não é nem o laudo, às vezes o exame, porque se o exame fala uma coisa, não tem como o perito judicial falar outra. Porque como que um exame está falando uma coisa, por exemplo, se que você você fez uma ressonância, então consta ali que você está com dificuldade de dobrar, esticar a perna, tem um problema no joelho, desgaste. Então, como que o perito vai falar que você não tem esse problema, se no teu exame, na tua ressonância, está falando que você tem? Então, num caso desse, pode acontecer que seja possível, se o laudo for desfavorável, que o seu advogado consiga impugnar o laudo, então, e o juiz determine que seja feita uma nova perícia, ou com o mesmo perito, ou com outro perito judicial. Mas isso é muito difícil acontecer. Normalmente, o perito faz o laudo judicial. Normalmente acontece assim, o perito faz o laudo judicial, o juiz dá esse prazo, e tem que dar um prazo para as partes se manifestar. As partes se manifestam. Então, após isso, o juiz dá a sentença, seja te concedendo o benefício ou não. Então, e após dar a sentença te concedendo o benefício ou não, então tem um prazo também para as partes do processo, no caso, seu advogado e o INSS, recorrer da decisão de primeira instância, como eu já falei aqui. E se recorrer, vai para a segunda instância, vai ser julgado em segunda instância. Então, a decisão que vai valer é a decisão da segunda instância. Mas, normalmente, a decisão da segunda instância, normalmente, é a mesma decisão da primeira instância. Beleza? Espero que tenha conseguido entender. E boa sorte para você aí, que realizou a perícia,
e espero que o laudo seja favorável e que o juiz te conceda o benefício, ou também você que está esperando aí para realizar a perícia, espero que o laudo seja favorável e que o mais importante também é que o juiz te conceda o benefício e o mais rápido possível aí que você comece a receber o teu tão sonhado benefício, que eu sei que não é fácil quando a pessoa realiza a perícia lá no INSS, não tem condições de trabalhar e o INSS nega o benefício e é preciso o segurado entrar com processo judicial para reverter a situação e conseguir receber esse benefício. Todo mundo que vai entrar com processo judicial vai conseguir comprovar a incapacidade de receber o benefício? Não. Até porque, infelizmente, você precisa passar por uma perícia judicial para ser comprovada a incapacidade para o trabalho. Então, mesmo se nessa perícia judicial o perito ali entender que você não está incapacitado de trabalhar, que você está apto a trabalhar, então se ele fizer um laudo desfavorável, a chance de conseguir o benefício é muito difícil, até porque, como eu já falei aqui diversas vezes, o juiz normalmente acompanha a decisão do perito judicial. Mas se o laudo for favorável, as chances, digamos que, como eu já falei, 90% de você conseguir o seu benefício quando o laudo judicial é favorável. Beleza? Fica com Deus, boa sorte para você aí, espero que tudo dê certo, que você consiga receber o seu benefício. Fica com Deus, boa sorte e até o próximo vídeo.